Fala galera, beleza com vocês? Aqui é o Dani e agora eu vou resolver o exercício 2 da página 43, capítulo 11, da frente 3 da apostila 3 de vocês. O enunciado é bem direto, ele pede para a gente determinar o domínio dessa função que está escrita aqui. Tá, quando a gente fala de domínio, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar de condição de existência, que é basicamente que tipo de valores eu posso colocar na função que não vai gerar algum tipo de problema, né? Por exemplo, a gente não pode, quando está falando dos reais, colocar número negativo dentro de raízes de expoente par, a gente não pode dividir por zero, esse tipo de coisa. Então, o que a gente não pode fazer quando a gente está trabalhando com log? A gente não pode ter a base aqui sendo um valor menor que zero ou igual a 1. Por quê? Porque como isso aqui, que fica elevado a alguma coisa dando o resultado de dentro, certo? É assim que a gente resolve o log, a base elevado à resposta dá o logaritmando lá. O que acontece? Se ele for um valor negativo, a gente pode estar tentando colocar um expoente fração nele, né? E aí a gente está tentando tirar a raiz de alguma coisa negativa, o que vai dar problema nos reais. E se for um elevado a qualquer coisa dá um. Então fica um log meio assim, sem propósito. Então, por isso que a gente define que a base, que no nosso caso é o cosseno de x, precisa ser maior do que zero, não pode ser zero também, né? Porque zero, se a gente acabar colocando, elevando a um expoente negativo, a gente vai estar dividindo por zero, que vai dar problema. Então, tem que ser maior do que zero e diferente de um. E se a base do que a gente está elevando é maior do que zero, então a resposta, que é aqui o que está no logaritmando, né, o que está dentro do parênteses, obrigatoriamente também vai ter que ser maior do que zero. Então, essas são as condições do que a gente tem no log, exatamente para não ter problema de trabalhar com imaginários ou coisas esquisitas. Então, basicamente, o que a gente vai ter que resolver aqui é quais são os valores de x para o cosseno de x ficar maior do que zero, diferente de 1, e essa continha aqui, né, o 2 cosseno de menos 1 maior do que zero, acaba ficando cosseno de x maior do que meio. Então, o que acabou acontecendo aqui é que a gente tem cosseno de x maior do que meio e maior do que zero. O cosseno de x maior do que meio, ele já engloba a resposta maior do que zero, certo? Porque se a gente olhar no ciclo trigonométrico, opa, que eu mexi a folha, assim, a gente tem que o cosseno, né, ele é positivo para cá, nesses quadrantes aqui, porque ele está com 1 aqui, ele é maior do que zero nesse pedaço todo aqui, né, nessa metade toda da circunferência. E maior do que meio, eu já marquei o meio para cá, né, subindo aqui e aqui, é esse pedacinho. Então, esse pedaço ele é uma restrição maior do que esse daqui. Então, a gente vai só mais se preocupar com o cosseno sendo maior do que meio. E não podemos esquecer que ele tem que ser diferente de 1. Então, o que é a nossa resposta? É esse pedaço. Sem contar esse ponto aqui, né, a bolinha ali aberta, vem até o 1, onde a bolinha também está aberta, e fecha lá embaixo com bolinha aberta também. Tudo bem? Agora a gente precisa descobrir quais são esses ângulos. Para o cosseno valendo meio, a gente sabe das informações da tabela que é os 60 graus, certo? Então, para baixo aqui vai ser menos 60 graus de 360, ou até, que é como a resposta coloca, que eu também acho mais simples, a gente vai usar literalmente menos 60. Na resposta da apostila, ele só transforma isso em radianos, mas a ideia é que 60 graus é π sobre 3. Então, a gente vai do menos 60, que seria menos π sobre 3, até o π sobre 3, né, para a gente seguir no positivo, né, crescendo o ângulo aqui, e tirando a resposta específica do cosseno valendo 1, que seria o ângulo zero, certo? Por isso que a resposta fica desse jeito, menos π sobre 3 até o π sobre 3, certo? Todos os ângulos ali no meio, tirando o zero. O que a gente só acrescentou aqui, porque como o exercício não falou que ele queria só no primeiro quadrante, ele está falando de todos os valores, a gente precisa acrescentar o 2kπ em todos eles, certo? Então, a gente está pegando menos π sobre 3 mais 2kπ, que são todas as outras voltas, o ângulo no intervalo até o π sobre 3 mais 2kπ também,
E aí tirando o 0 mais 2kπ, que aí como 0 não vai fazer diferença aqui, né, para a soma, fica direto o 2kπ, lembrando que k é inteiro, porque a gente está falando de voltas inteiras. Tudo bem? Então, basicamente, a gente só precisava saber quais eram as condições aqui, né, de existência, digamos assim, para o log. E aí, na hora que a gente chegava nessas duas condições, de cosseno diferente de 1 e maior do que meio, a gente joga no ciclo trigonométrico, aproveita que o meio para o cosseno é um ângulo conhecido, faz o desenho, pega, é mais fácil daqui para cá, porque senão a gente teria que fazer que ele está indo de 0 até 60 e de o 300 até o 360 com as outras voltas, então ficariam duas mais coisa escrita aqui, né? Dois intervalos juntando na resposta, por isso que eu acho que aqui assim é mais fácil. E não esquecendo de tirar o intervalinho ali do 1 no meio. Tudo bem? Então, gente, o exercício é isso. Eu espero que tenha ficado claro e até os próximos.